Na continuação desse nosso conteúdo, a gente vai estudar como é que se comporta, qual é o formato do gráfico da função do segundo grau. Então vamos lá então. Para falar de gráfico da função do segundo grau, vamos considerar uma função que seja da forma f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Ou seja, vamos considerar uma função do segundo grau, lembrando sempre, claro, que para essa função, para que ela seja do segundo grau, o a que multiplica o x ao quadrado tem que ser diferente de zero, senão ela vai ficar só do primeiro grau. Bem, então considerando uma função do segundo grau, o seu gráfico ele vai ter sempre o formato de uma parábola. Essa parábola ela vai ter concavidade variável e ela vai depender, a direção da concavidade da parábola vai depender do sinal do coeficiente a, do sinal do termo a. Então você vai ter o seguinte: quando o termo a for maior do que zero, quando o termo a for positivo, a parábola vai ter concavidade, vai ter abertura para cima, e quando o termo a for negativo, a parábola terá concavidade para baixo. Além disso, essa parábola ela vai cortar o eixo x no valor do coeficiente c. É só vocês lembrarem que na função do segundo grau, o coeficiente c é o termo independente. E qualquer que seja a função, ela vai cortar a função polinomial, é necessário que eu fale isso, qualquer que seja a função polinomial, ela vai cortar o eixo y no termo independente. Então, como o termo independente da função do segundo grau é o termo c, então todo o gráfico de toda função do segundo grau, ou seja, toda parábola, vai cortar o eixo y no valor de c. Além disso, a parábola corta o eixo x nas suas raízes reais, isso eu já havia falado na aula anterior sobre raízes reais, e aí nós vamos ter o seguinte: quando o delta for maior do que zero, nós já sabemos que a função ela terá duas raízes reais diferentes. Então, toda vez que o delta for maior do que zero, a função ela vai cortar o eixo y, o eixo x, a parábola vai cortar o eixo x em dois pontos distintos, porque a função vai ter duas raízes reais diferentes. Se o delta for igual a zero, a função ela vai ter duas raízes reais iguais. Isso quer dizer que o gráfico dela só vai tocar o eixo x em um ponto. Por outro lado, se o delta for negativo, menor do que zero, nós sabemos que a função não possui raiz real. Como a função não possui raiz real, então sempre que o delta for menor do que zero, a função não toca o eixo x em nenhum ponto. Bem, aí nós temos as três relações. Delta maior do que zero, corta em dois pontos. Delta igual a zero, toca em um ponto. Delta menor do que zero, não toca em nenhum ponto. Eu trago um primeiro exemplo. Determine o valor de p para que a função, na letra A, eu quero que a função f de x igual a 2p menos 8, x ao quadrado, mais 10x mais 1, tenha concavidade para cima. Eu falei agora há pouco que a concavidade da parábola ela depende do valor de a. Quando a é maior do que zero, a concavidade é para cima. Quando a é menor do que zero, a concavidade é para baixo. Quem é o termo a nessa função, desse primeiro exemplo, da letra A, é 2p menos 8. Então, se eu quero que a função tenha concavidade para cima, nós devemos impor que o 2p menos 8 ele seja maior do que zero. Desse modo, então, o 2p tem que ser maior do que 8. Agora eu passo o p dividindo, de forma então que o p tem que ser maior do que 8 dividido para 2. Portanto, o p tem que ser maior do que 4 para que essa parábola tenha concavidade para cima. A letra B, eu quero que a função f de x igual a p sobre 4 menos 12, que multiplica x ao quadrado, mais 8x mais 2, tenha concavidade para baixo. Lembremos que para que a concavidade seja para baixo, o termo a tem que ser negativo. Só que nessa função do item B, o termo a, quem multiplica o x ao quadrado, é p sobre 4 menos 12. Então, p sobre 4 menos 12, ele tem que ser negativo, tem que ser menor do que zero. Quando eu jogar o menos 12 para o segundo membro, o p sobre 4 ele tem que ser menor do que 12. E agora você pode multiplicar os dois lados dessa desigualdade por 4. Ao multiplicar por 4, eu terei então que o p tem que ser menor do que 12 vezes 4. Como 12 vezes 4 é 48, logo o p tem que ser menor do que 48. E aí nós vamos ter uma concavidade para baixo dessa parábola do item B. O segundo exemplo. Esboce o gráfico
de cada uma das seguintes funções do segundo grau. Lembrando que o esboço de um gráfico ele não precisa ter tantos detalhes. O esboço de um gráfico basta que ele me dê uma noção de como é que fica o gráfico daquela função. O que eu posso fazer? Eu posso imaginar o seguinte: é importante, no caso do esboço do gráfico de uma função do segundo grau, é interessante observar a concavidade da parábola, se é para cima ou para baixo. É interessante saber onde é que ela corta o eixo y, que é só observar o termo C. E é interessante saber se e onde ela corta o eixo x, que é só a gente observar a existência ou não de raízes. Então são esses detalhes que eu vou estar atento para poder esboçar o gráfico dessas funções. A letra A, ela traz a função f de x igual a x ao quadrado menos 8x mais 18. A primeira coisa que eu posso observar é que o termo A é 1, ele é positivo. Então essa parábola ela terá concavidade para cima. Além disso, o termo C é 18. Então essa parábola vai cortar o eixo y no 18. Continuando, eu vou então calcular as raízes, caso ela possua. Porque pelas raízes eu sei onde é que ela corta, se corta ou não o eixo x. Lembrando aí da matéria da aula anterior, para calcular as raízes eu primeiro calculo o delta, que é b ao quadrado menos 4ac. O b é menos 9 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 18. Então o delta vai ficar menos 9 ao quadrado é 81, menos 4 vezes 18 é 72. Então 81 menos 72, o delta é 9. Se o delta é 9, então nós temos que essa parábola ela vai cortar o eixo x em dois pontos distintos, porque nós vamos ter duas raízes diferentes. Vou utilizar a fórmula de Bhaskara para determinar essas raízes. Então x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Logo x é igual a menos o b, que é menos 9, mais ou menos a raiz do delta, que é 9, sobre 2 vezes o a, que é 1. Logo o x vai ficar menos e menos dá mais, então é 9, mais ou menos a raiz de 9, que é 3, sobre 2 vezes 1, que é 2. Vou quebrar agora em dois cálculos. O x' é 9 mais 3 dividido para 2. 9 mais 3 dá 12. 12 dividido para 2 dá 6. E o x duas linhas é 9 menos 3 sobre 2. 9 menos 3 dá 6. 6 sobre 2 dá 3. Portanto, os dois valores de x onde essa parábola vai cortar o eixo x é em 3 e 6. Bem, vamos agora fazer o esboço. Está aí o nosso plano cartesiano, o eixo x e o eixo y. Nele eu vou marcar o 18, que é onde a parábola vai cortar o eixo y, no termo C. No eixo x eu vou marcar o 3 e o 6, porque a parábola vai cortar o eixo x em dois pontos. E agora é só a gente traçar a parábola por esses três pontos, lembrando que ela tem que ter concavidade para cima. Está aí então como fica a nossa parábola esboçada, feito então o item A. O item B traz a função f de x igual a 2x ao quadrado menos 12x mais 18. A sequência é a mesma. Primeiro eu vou observar que o termo A é positivo, então essa parábola também vai ter concavidade para cima. Depois eu vou observar que o termo C é 18, então a parábola vai cortar o eixo y no 18. Logo em seguida eu vou calcular as raízes dessa parábola, caso ela as tenha, as raízes reais. Pego a fórmula de delta, que é b ao quadrado menos 4ac. O b é menos 12 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é 18. Menos 12 ao quadrado é 144. 4 vezes 8 vezes 18 é 144 também. De modo que o delta é 144 menos 144, portanto o delta é 0. Se o delta é 0, eu pego agora a fórmula de Bhaskara, x igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então x é igual a menos o b, que é menos 12, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 0, sobre 2 vezes o a, que é 2. Trabalho os sinais, de maneira então que o x é igual a menos e menos dá mais 12, mais ou menos a raiz quadrada do 0, que é 0, sobre 2 vezes 2, que é 4. Como esse 0 não altera o resultado da soma e da subtração, então o x ele vai ser simplesmente 12 dividido para 4. E 12 dividido para 4 dá 3.
O que quer dizer, então, que a parábola, que tem concavidade para cima, ela vai apenas tocar o eixo x em um ponto, e esse ponto é no x igual a 3. Então vamos lá esboçar o gráfico. Está aí o plano cartesiano, destaco no eixo y o 18, onde a parábola vai cortar, destaco no eixo x o 3, onde a parábola vai apenas tocar. Lembrando que essa parábola tem concavidade para cima, está aí a parábola da maneira como a gente necessita nessa questão. A letra C traz a função f de x igual a 4x ao quadrado menos 3x mais 10. A sequência é sempre a mesma da anterior. Começa com você avaliando o termo A. Nesse caso ele é positivo, então a parábola tem concavidade para cima. Logo em seguida você avalia o termo C. O termo C é 10, então a parábola corta o eixo y no 10. Logo em seguida, você vai calcular as raízes dessa função, caso elas tenham, né? Raiz real. Pega o delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Então, vai ficar delta igual a menos 3, que é o valor de b ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 4, vezes o c, que é 10. Logo, o delta é igual a menos 3 ao quadrado, que é 9, menos 4 vezes 4, que é 16, 16 vezes 10 dá 160. 9 menos 160 dá menos 151. Como o delta deu negativo, nós percebemos que essa função ela não possui raízes reais. Se ela não possui raízes reais, ela não vai tocar, ela não vai cortar o eixo x. Ela se aproxima, mas não corta. Vamos então esboçar o gráfico dela. Eu tenho aí o plano cartesiano, destaco no eixo y o 10, onde a parábola vai cortar o eixo y. Eu não destaco nada no eixo x, porque essa parábola ela não corta o eixo x, já que ela não possui raiz real, certo? Mas aí nós sabemos que ela tem concavidade para cima. Então, na verdade, é uma parábola que ela se aproxima do eixo x, mas não corta, ficando dessa forma como a gente vê na imagem aí na tela. A letra D traz a função f de x igual a menos x ao quadrado mais 3x menos 2. Do mesmo jeito da anterior, avalie que o termo A, que é menos 1, é negativo. Então agora nós vamos ter uma parábola de concavidade para baixo. Avalie que o termo C é menos 2. Então a parábola vai cortar o eixo y no menos 2. E eu vou agora ver se essa função possui raízes reais ou não. Pela fórmula de delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Então vai ficar o b é 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é menos 2. Logo, o delta é 3 ao quadrado, que é 9, menos e menos dá mais com menos dá menos. 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Então, seria o delta 9 menos 8. 9 menos 8 dá 1, portanto, o delta é igual a 1. Se o delta é igual a 1, nós vamos ter duas raízes reais distintas. Então, essa parábola ela vai cortar o eixo x em dois pontos distintos. Para determiná-los, eu vou para a fórmula de Bhaskara. X igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, fica x igual a menos o b, que é 3, mais ou menos a raiz do delta, que é 1, sobre 2 vezes o a, que é menos 1. De maneira que o x é igual a menos 3, mais ou menos 1, que é o valor da raiz quadrada de 1, sobre menos 2. Vou quebrar agora em dois cálculos. O primeiro, vou pegar o mais, o que a gente chama de x'. Ele é menos 3 mais 1 sobre menos 2. Menos 3 mais 1 dá menos 2. Menos 2 dividido para menos 2 dá 1. Então, o x' é igual a 1. O outro, que eu chamo de x duas linhas, é menos 3 menos 1 sobre menos 2. Menos 3 com menos 1 dá menos 4. Menos 4 dividido para menos 2 dá 2. Portanto, x igual a 2. Desse modo, então, agora eu pego o plano cartesiano. Eu sei que o eixo y será cortado no menos 2. Então, está aí o menos 2. E eu sei que o eixo x será cortado no 1 e no 2. Como eu tenho uma parábola de concavidade para baixo, está aí então como vai ficar essa parábola. Então está aí esboçado o gráfico da minha função. A letra E traz a função f de x igual a menos 2x ao quadrado mais 20x menos 50. Então você percebe que o termo A é negativo. Então com isso a parábola terá concavidade para baixo. Você observa que o termo C é menos 50.
Então a parábola vai cortar o eixo y no menos 50. Outra coisa que dá para a gente observar também é o cálculo das raízes. Se eu pegar a fórmula de delta, é b ao quadrado menos 4ac. Então vai ficar o b, que é 20 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 2, vezes o c, que é menos 50. 20 ao quadrado dá 400, menos e menos dá mais com menos dá menos. 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 5 dá 50. 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 50, refaçam aí, dá 400. De maneira então que o delta é 400 menos 400. Portanto, o delta é igual a zero. Como o delta deu igual a zero, essa função só vai ter uma raiz real. Desse modo, então, ela só vai tocar o eixo x em um ponto. E eu vou utilizar a fórmula de Bhaskara para encontrar esse valor. Então, pega a fórmula de Bhaskara. O x ele é menos o b, que é 20, mais ou menos a raiz do delta, que é 0, sobre 2 vezes o a, que é menos 2. Então, o x ele fica menos 20, mais ou menos 0, sobre menos 4. Já que nós sabemos que o zero não altera o resultado na soma nem na subtração, basta então que eu desconsidere ele, e o x ele vai ficar menos 20 sobre menos 4, portanto o x é igual a 5. Se a raiz é 5, essa parábola vai tocar, no caso, o eixo x no 5. Então vamos tomar aqui o plano cartesiano. Nesse plano cartesiano, eu destaco no eixo y o menos 50, e eu destaco no eixo x o 5. Lembrando que a parábola vai passar por esses pontos, na verdade, ela vai cortar o eixo y no menos 50 e vai tocar o eixo x no 5, e ela tem concavidade para baixo. Então está aí como fica a parábola nessa nossa situação. A letra F no caso, traz a função f de x igual a menos 3x ao quadrado mais 3x menos 40. Então, eu posso fazer de maneira equivalente. O a é menos 3. Como o a é negativo, a parábola tem concavidade para baixo. O termo c é menos 40. Então, essa parábola vai cortar o eixo y no menos 40. Vou calcular as raízes. Pega aí a fórmula de delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Então, vai ficar o b é 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 3, vezes o c, que é menos 40. Resolve. 3 ao quadrado é 9, menos e menos dá mais com menos dá menos, 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 40 dá 480. De maneira que o delta é 9 menos 480, isso dá menos 471. Você observa então que o delta é negativo, portanto nós não teremos raízes reais na letra F. Se eu não tenho raiz real, a função ela não vai cortar nem tocar o eixo x. Então vamos ver como é que fica o esboço. Eu pego aqui o plano cartesiano, eu destaco nesse plano cartesiano o menos 40 no eixo y, que é onde a parábola vai cortar esse eixo. Essa parábola ela tem concavidade para baixo porque o termo a é negativo, e lembrando que ela não pode nem tocar o eixo x. Então o esboço fica algo parecido com isso que vocês estão vendo aí na tela. Bem, dessa forma então eu finalizo a explicação da aula de hoje. Finalizamos aí o que tínhamos para ver de teoria. Eu passo uma atividade logo em seguida para que vocês possam treinar sobre esse assunto.